Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aí sobre o dia do Vasco da Gama, um dia aí de homenagens, novidades com relação a público, onde o nosso zagueiro Ricardo Graça concedeu aí uma entrevista coletiva. Vamos dizer o que o Ricardo Graça falou, e é o seguinte, meus amigos: último dia para poder contratar, último dia do mês de setembro, reforços chegaram, houve pagamento de salários. Vamos falar muito sobre esses assuntos aí, perfeito? Bom, meus amigos, hoje foi um dia de homenagem em São Januário, uma homenagem justa ao Chacrinha. Chacrinha, se estivesse vivo, iria completar 104 anos, e hoje o Vasco fez uma homenagem justa ao Chacrinha e colocou o nome do apresentador lá no estúdio da Vasco TV. Então, homenagem justa. Bom, meus amigos, com relação aí a Vasco da Gama e Confiança, as autoridades lá do Sergipe liberou 30% da capacidade do Batistão. Então é o seguinte, os ingressos inclusive já estão à venda, e você, torcedor do Vasco, que verdadeiramente quer ver o Vasco da Gama na Série A, você que está em Sergipe, apoie, vá ao jogo, 30% da capacidade liberada. Esse jogo aí que acontece no domingo às 18h15, com transmissão do Premier. E o destaque do dia no departamento de futebol do Vasco da Gama foi o nosso Ricardo Graça, um jogador que subiu muito de produção também com a chegada do Diniz. Ricardo Graça, que amargou aí banco de reserva durante a maioria deste ano aí pro Hernando, perfeito, e hoje é o titular e absoluto, a zaga vascaína do lado de Leandro Castan. O Ricardo Graça elogiou muito o trabalho aí do nosso Diniz. Ele disse que a defesa do Vasco subiu de produção com a chegada do Diniz. E é o seguinte, é verdade, a gente tem dito aqui nos nossos vídeos que o Vasco nas últimas 4 partidas só levou 2 gols. E para quem tinha aquele problema na zaga de bolas alçadas, aquela bola parada que foi motivo de pesadelo durante todo o ano, o Diniz aos poucos conseguindo consertar toda essa situação. Mas a mudança não para por aí. Ao que tudo indica aí, o Andrei não vai poder jogar, está lesionado, não tem previsão para retorno. Bruno Gomes treinou como titular e o Riquelme pode ser mantido aí na equipe vascaína. Os jogadores muito alegres no treinamento de hoje, inclusive o Marquinhos Gabriel, que parece que se reencontrou, assim como o Morato, né? O Nenê deu uma injeção de ânimo aí em todos sem exceção. Grande jogador o Nenê. E obviamente muitas pessoas me perguntando: Laureano, dá pra gente subir? Dá pra gente ir pra Série A? É óbvio que dá. Hoje o Vasco está na 8ª colocação. É verdade que a gente não depende mais da gente. A gente precisa aí de uma combinação de resultados, mas são 6 pontos, pessoal. Já caiu quase pela metade. A diferença chegou a ser de 10 pontos aí. Perfeito? Então,
graças a Deus, caiu e caiu muito essa situação aí de reforços. Perdão, essa situação aí com relação ao G4. E por falar em reforços, né? Hoje se tinha uma expectativa muito grande. Hoje fecha a janela, perfeito? E é o seguinte, a partir de amanhã o Vasco não consegue mais inscrever jogadores. Vários nomes aí foram citados no dia de hoje, conforme eu disse no dia, durante a manhã, muito difícil do Vasco apresentar alguém aí de última hora. Pode acontecer na parte da noite, pode acontecer, mas contratações agora acho que só para 2022. 2021 a gente vai com esse time, a gente abraçar esses jogadores. E é o seguinte, ficou muito claro durante esse período que o Vasco pôde contratar o quão fraco é Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro muito fraco, sem influência nenhuma aí no mercado. O cara tá suspenso, o Vasco largado, e simplesmente aí o seu Jorge Salgado também não tem competência para nada. O lance dele é ficar passeando aí de manhã aí pela orla da praia e o Vasco da Gama abandonado. Mas não para por aí. Para quem esperou também, além dos reforços, salários pagos no último dia de setembro, nada, não caiu, não pingou, e tem gente que está satisfeito com essa gestão que está aí. Alexandre novamente falando sobre essa situação aí do Jorge Salgado. Sim, gente, tudo errado, certo? E uma coisa que eu quero dizer aqui, eu acredito aí no Fernando Diniz, acredito aí nos nossos atletas, que mesmo com salários atrasados vão conseguir o acesso. Mas se verdadeiramente o torcedor do Vasco não fizer nada, o Vasco ficando na Série B vai ser inadmissível. Porque são 8 meses aí que o Jorge Salgado tá aí, onde verdadeiramente tudo não passou de um verdadeiro pesadelo. E é aqueles pesadelos de filme de Fred Krueger. Porque o Vasco da Gama tá aí, ó, literalmente abandonado. E tô falando aqui, a chapa vai esquentar caso efetivamente o Vasco não suba. Porque é uma grande vergonha, gente, o Vasco chegar no mês de setembro com 3 meses de salário atrasado, o torcedor criar uma expectativa aí gigante por conta da situação de reforços, e até agora simplesmente nada. Vamos aguardar aí até na parte da noite para ver se alguma coisa acontece. Como a situação de reforço tinha que chegar e ser inscrito hoje, pouco provável, galera. E vamos jogar para Deus aí, pro Diniz, pro Nenê, pro outros atletas aí, para que dê tudo certo, perfeito? E vai aqui o nosso gesto de solidariedade aí aos funcionários do Vasco da Gama, obviamente. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!